Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Psiquiatra Errante. Eu sou Marcos Farias, médico psiquiatra, e vamos juntos agora discutir sobre a questão da maconha e dos derivados de cannabis nos tratamentos em saúde mental. Há muito tempo na psiquiatria se discute o impacto que o consumo de maconha pode ter nos transtornos mentais. E quando a gente vai discutir sobre essa questão, a gente tem que entender que aquilo que a gente procura como resposta, muitas vezes não é necessariamente o que a ciência vai dar para a gente. E muitas vezes algo pode sim ter efeito terapêutico em algum caso, mas muitas vezes a gente não tem evidência ainda de que isso ocorra. Eu estava, por exemplo, há algumas semanas discutindo com a estagiária aqui da clínica, uma diretriz que saiu recentemente sobre justamente aplicações relacionados a derivados de cannabis em saúde mental, tanto do ponto de vista de se eles podem gerar sintomas psiquiátricos, quanto se eles podem ter utilidade no tratamento em saúde mental de algum tipo de transtorno. E, na extrema maioria dos casos, a resposta é: alguns deles podem até gerar alguns sintomas de saúde mental. O principal caso é que o consumo excessivo de cannabis durante a adolescência aumenta significativamente o risco de uma pessoa desenvolver transtornos psicóticos, como a esquizofrenia. Essa já é uma informação consolidada cientificamente há bastante tempo. Com relação a outros transtornos, há uma evidência mediana. Alguns há algum viés, outros mostram quase nenhum resultado na geração de sintomas. Já no tratamento e no alívio de sintomas, também a gente tem evidências que não são de uma qualidade muito boa, evidências que são fracas, tá certo? E de estudos, às vezes, com a amostra pequena. O que, por exemplo, não dá confiabilidade para a gente para expor, por exemplo, um indivíduo a um tratamento com uma substância que muitas vezes é significativamente mais cara do que o tratamento convencional que a gente usa para a maioria dos transtornos mentais. A questão é que no Brasil, o uso medicinal de cannabis e seus derivados está muito associado com a discussão também à descriminalização do porte e do uso de maconha propriamente falando. E o que no Brasil acaba sendo essa, então, fusão dessas duas discussões em que as pessoas querem muitas vezes que a maconha tenha um efeito sobre a saúde mental positivo, muito para conseguir um argumento para a descriminalização. Mas veja, o álcool não é criminalizado, o cigarro não é criminalizado, e ninguém aqui vai negar que tanto o cigarro quanto o álcool não fazem bem para a saúde. Esse é um ponto. Veja bem, a maconha ela também, pelas evidências que a gente tem, não faria necessariamente bem à saúde, certo? Então a discussão não é se faz bem ou não, mas é uma questão de ciências sociais e de saúde pública, se a gente vai tratar as pessoas que fazem uso de maconha como uma pessoa que faz uso de cigarro, uma pessoa que tem problemas com álcool e que precisa, se for necessário, de um tratamento e de uma abordagem multidisciplinar e acolhedora, ou se a gente vai tratar essa pessoa como um criminoso. Não me parece que, ao menos do ponto de vista pessoal, essa seja a saída. E aí o que acontece? Em outros países onde a questão da criminalização do porte e do uso de maconha já é uma questão superada e onde inclusive a maior parte do conhecimento que a gente tem em relação ao potencial positivo ou negativo da maconha é produzido, essa é uma questão superada. Se sabe que a maconha e os seus derivados muitas vezes não tem uma grande evidência no tratamento de saúde mental. E aí o que acontece? O que é que a gente então tem mais ou menos de conhecimento em relação ao potencial do uso da cannabis nos tratamentos dos transtornos mentais propriamente falando? Não é algo que se pode, por exemplo, que a gente saiba ter uma aplicação universal. Provavelmente a resposta a derivados específicos da cannabis para a melhora de sintomas de ansiedade, sintomas depressivos ou de questões relacionadas ao trauma, é algo que possui uma variabilidade genética específica. Existem indivíduos que possuem uma predisposição biológica a responderem de uma forma positiva e com melhora com derivados da cannabis.
não são a maioria da população, veja bem. No entanto, nós ainda não estamos em um momento da ciência que permite a gente, por exemplo, mandar a pessoa para uma máquina, arrancar um pedaço da pessoa, um pouquinho de sangue e dizer para a gente, fulano de tal responderia bem a derivados da cannabis e o outro ali não responde. Então a gente não tem uma forma de determinar quem teria uma boa resposta e quem não teria. E aí quando você coloca em consideração que o custo do tratamento ainda é muito elevado, que existem alternativas nas medicações tradicionais mais eficazes, com custo mais acessível, né, acaba sendo uma conta que favorece o tratamento convencional. Outra coisa que as pessoas não imaginam, né, é que uma medicação, quando ela vai ter utilidade universal, normalmente a gente quer não que você fume um remédio, né? Não sei se você já provou o óleo de canabidiol, né? É horrível aquele negócio. Então, normalmente, o que é que se faz? A indústria farmacêutica e a indústria também que produziria esse tipo de medicação investiria em formas de uso, né, caso você tenha evidência, que possam ser universalmente aceitos pelas pessoas, como transformar em um comprimido. Então, se em algum momento houver uma aplicação medicinal da cannabis e de seus derivados, acredite, você não vai fumá-lo, esse remédio. Você provavelmente vai tomá-lo com água na forma de uma cápsula ou de um comprimido. E finalmente, de um ponto de vista geral, muitos pacientes muitas vezes chegam para mim e perguntam: mas Marcos, finalmente eu posso fumar uma de vez em quando com esse remédio, com esse problema de saúde que eu tenho? E o que eu falo para eles é: olha, veja, eu vou lhe explicar e explico para eles basicamente o que eu estou falando aqui para vocês. Digo para eles: dito isso, você faz o que você desejar. Pode ser que não aconteça nada, pode ser que as coisas não deem certo. Se não derem certo, não tem problema. Se você ficar muito doido, eu estou aqui, sou seu médico e vou ajudar a cuidar de você. Não é o meu papel enquanto médico ser juiz, policial, delegado, padre, pastor e dizer o que é que você tem que consumir ou não na sua vida. Mas aí você precisa ter o conhecimento, entender os riscos e os benefícios que talvez você possa tirar daquilo, tomar uma decisão e depois arcar com as consequências. E se essas consequências significarem se sentir melhor e ter uma boa relação com outras pessoas, ok, tudo bem. Se gerar um problema de ansiedade, algum tipo de condição, procurar tratamento. É isso que eu queria conversar com vocês sobre a questão da maconha, dos derivados de cannabis. Muita gente lá no Instagram muitas vezes pergunta isso para mim. Se você me conhece só daqui, Marcos Farias Psique, tá certo? Curta esse vídeo, compartilha e se inscreve aqui para mais conteúdo assim.